E havendo a concordância, essa presidência vai conceder no grande expediente às duas lideranças indígenas o tempo de 15 minutos, sendo divididos aí nos seus tempos a cada um na sua divisão, na totalidade de 15 minutos. Está suspensa a presente sessão. Obrigado. Obrigado, senhor presidente, pela oportunidade aí da gente falar a expressão que a gente sente. E meu nome é Rubson Ferreira de Oliveira, sou técnico em enfermagem e sou massoterapeuta. Já tenho uma profissão e eu fui convidado aqui para falar sobre a FUNAI, que hoje ela abandonou os nossos patrícios nas nossas aldeias. E essa semana passada eu fui obrigado a levar algumas denúncias contra algumas pessoas ao conhecimento do Dr. Marcos, que é da Polícia Federal. Por isso, a FUNAI ela não dá assistência dentro das aldeias. Porque, na verdade, eu vejo que a FUNAI ela abandonou os índios. Então, em vez da FUNAI ajudar os nossos patrícios, eles acabam insultando os nossos patrícios a fazerem coisas erradas dentro das suas aldeias. Então, eu vejo também que, na verdade, os nossos patrícios não foram catequizados, sim, foram enganados desde a época dos anos de 1950. Entendeu? E isso tem que acabar. E eu vejo que foi ao conhecimento da Polícia Federal, e eu tenho aqui em mãos, eu vou entregar ao presidente dessa casa, esse CD com áudio, o que está acontecendo dentro das aldeias do nosso estado. E isso eu sou contra. Porque, na verdade, eu gostaria que a história do índio, do fazendeiro, fosse uma só. Ter união com todo mundo. E é muito difícil, hoje, você chegar dentro da FUNAI e falar para o dirigente da FUNAI que o índio está precisando, enquanto isso o índio está abandonado nas suas aldeias. Então, eu agradeço, são poucas palavras que eu tenho. E vou deixar ao presidente da Associação Estadual falar mais, e eu vou entregar esse áudio com o presidente dessa casa para que vocês tomem conhecimento do que está acontecendo. Obrigado. Muito obrigado. Primeiramente, eu quero cumprimentar essa Casa de Leis através do seu presidente, o deputado Gerson Domingo, na qual eu quero cumprimentar a todos os deputados e os senhores presentes. Bom, eu acho que, primeiramente, todos vocês começam uma indagação. Por que é que nós estamos aqui? Eu, assim como o Rubson, eu também quero me apresentar. As pessoas que não me conhecem, meu nome é Danilo de Oliveira, também sou índio Terena,
presidente da Associação Estadual do Direito das Comunidades Indígenas de Mato Grosso do Sul, uma entidade constituída com as 7 etnias deste estado, que busca ansiosamente para ser cumpridos seus direitos nesse estado de Mato Grosso do Sul. Eu quero começar a minha fala lembrando do fato de ontem, parabenizando a iniciativa do deputado Pedro Kemp. Eu acho que é salutar quando se começa uma discussão com este parlamento, que tem essa autonomia de buscar o entendimento. Hoje, eu ouvi isso muito ontem, há uma instabilidade no campo. O produtor rural, de um lado, preocupado na sua produção, e de repente, por conta dessa situação de demarcação em todo o território nacional, começa a perder esta vontade de produzir. Por quê? Por conta dessa instabilidade. Será que a terra é minha? Será que a terra é do índio? De quem será? Eu quero voltar no começo, 1500, no descobrimento do Brasil. Muitas pessoas e índios do Brasil e aqui do Mato Grosso do Sul são contra o meu pronunciamento. Mas de maneira nenhuma eu nunca omiti o meu pensamento. Por quê? Porque para a Associação Estadual dos Direitos Indígenas, a solução é simples. Ontem, deputado Pedro Kemp, eu vi os senadores, os deputados que estavam ali, entoando uma única voz: buscar orçamento para indenização. Eu aplaudi. Nós aplaudimos, porque eu represento uma entidade, represento um povo aqui neste estado. Só que eu também me deparei com um erro, senhores parlamentares. Por quê? Porque se falou muito em buscar o orçamento, reunião com o Ministério de Planejamento, para tentar alocar recurso. Mas eu vi, naquela mesa de discussão ontem, dizer: vamos protelar a questão jurídica. Nós não vamos falar de questão jurídica. E eu digo para os senhores, se não houver um embasamento jurídico, não adianta, deputada Márcia Caseiro, buscar recurso. Porque a FUNAI hoje, que monta um grupo de trabalho lá em Brasília, e eu digo para vocês, está tudo errado. Para que se montar um grupo de trabalho, deputados, se nós sabemos que toda a extensão territorial houve ocupação de índio? Em qualquer lugar que você for, você vai ver. Então esse grupo de trabalho para que é? Eu vou dizer para vocês, porque eu sempre disse abertamente, é para se manter a máfia da diária, porque se colocam milhões no grupo de trabalho. Você sabe? Diárias altíssimas. Para simplesmente pisar no chão e achar ali vestígios de comunidades indígenas. Para mim isso é uma piada. Para mim isso é uma piada. Eu acho que nós podemos ser mais serenos e mais responsáveis. Enquanto se gastam milhões, existem milhões de indígenas morrendo por inanição, muitos índios morrendo porque não tem trator para produzir. Eu digo que em alguma parte do território nacional existe essa premência mesmo de extensão territorial. É necessário, mas que ela seja feita conforme a peculiaridade de cada nação. Nós temos aqui a região de Dourados, ali vivem realmente num confinamento. Os nossos patrícios guaranis sofrem porque não tem a expansão territorial para produzir, porque o índio vive da produção. O índio também quer participar do agronegócio, mas existem, entre aspas, uma instituição que tutela o índio.
que o índio não pode fazer isso porque acaba com a sua cultura. Agora eu digo para vocês, será que o índio não quer morar numa casa melhor, mais digna? Será que o índio não quer ter uma luz, uma televisão, uma máquina de lavar? Será que o índio não quer? Isso vai acabar com a cultura, deputado Felipe Horro? Eu digo para vocês que não, que a cultura está aqui na gente, a dança, as minhas crenças, o meu Deus, isso eu aprendo desde pequeno com os meus pais. E eu digo para vocês, dessa Casa de Leis, têm a responsabilidade de buscar esse entendimento, se hoje a FUNAI não faz. E você sabe por quê? Eu quero dizer mais. Sabe por que a FUNAI não faz? Ontem nós estávamos numa reunião com o governador e falávamos dessa situação. A FUNAI não faz porque a FUNAI não tem a provisão orçamentária financeira para se fazer. E precisa estender uma bandeira. Para quê, deputado Gerson Domingos? Para dizer que faz. Porque o caos está estabelecido dentro dos aldeamentos. Eu achei o cúmulo, na semana retrasada, eu conversar com o servidor da FUNAI, achei o cúmulo, esse cidadão que também é índio terena, dizer, a FUNAI não está para fazer casa. Meu Deus do céu, se o próprio servidor, que está lá, dentro daquela instituição, dentro da fundação, que tem a prerrogativa de assistência às comunidades indígenas, que tem a prerrogativa de apoio às comunidades indígenas, não faz, a quem devemos recorrer? Nós temos o único apoio hoje, dentro desse Estado, presidente, são as ações do governo. São as ações do governo. E se nós não tivéssemos essas ações, como é que ficaríamos, deputado Laerte Tetila? As prefeituras, que são o acesso a instituição mais presente nas comunidades indígenas, se estes, como eu visitei essa semana, eu visitei 10 prefeituras nesse estado. Em algumas delas eu me decepcionei. Sabe por quê? Porque eles fazem chantagem. Se o índio não faz o que eu quero, então eu não dou trator. Eu fico indignado. Eu fico indignado porque a gente não consegue trilhar um caminho que a gente possa ver um horizonte melhor. O Rubson Terena, ele falou aqui de um protocolo na Polícia Federal. E eu quero adentrar um pouquinho a mais. Ele, como membro da comunidade indígena, se sentiu ferido pelas agressões que aconteceu há 2 semanas atrás, uma semana atrás, quando foi no dia 6, precisamente, foi feita a eleição para a coordenação regional da FUNAI de Campo Grande. Lá estava estabelecido uma situação de que nós não podemos nos calar, de maneira nenhuma. Ali estava imposta o encaminhamento, deputado Laerte Tetila, de um verdadeiro fascista. Por quê? Por quê? Porque o índio, ele não pode ter vontade própria. Eu quero, mas não posso. E aí, diante dessa situação, houve a força coercitiva em cima daquele cidadão que fez, ele estava naquele momento, inclusive para mostrar para a associação, ele não pôde falar comigo porque foi impedido, ele levava naquele momento uma gravação que falava, eu vou dizer para vocês aqui, publicamente, armamento pesado. Deputado Paulo Correia,